Rapaziada, boa tarde, rapaziada aí do Papo de Atleta. Estamos aqui de novo, né, com a mais edição do Papo de Atleta, para apresentar o nosso trabalho e também apresentar o nosso parceiro, filho e produtor André Matheus. É isso aí. Hoje é o episódio especial hoje, né? Hoje muito trouxe especial. Uma personalidade forte aqui de Araçatuba. Com certeza, e o pessoal vai gostar, vocês vão gostar do que essa personalidade vai falar a respeito do seu trabalho dentro de Araçatuba, né? Mas eu peço permissão, André Matheus, para eu fazer a apresentação dos nossos convidados. Antes disso, ó, aqui em cima vai aparecer um cardzinho, você já clica, se inscreve no canal. É isso mesmo. Compartilha com seu amigo, essa é a melhor forma de você ajudar a gente. Já manda uma mensagenzinha para ele, fala, assiste isso aqui, ó, assiste esse trecho e manda o trechinho para ele, beleza? Ok, então apresentar aqui os nossos convidados, né? Nós temos aqui duas personalidades de Araçatuba, né? Nós estamos com o secretário de esportes e o professor e doutor Sérgio Tomeleiro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Certo, e também o nosso diretor de esporte. Assessor executivo. O assessor executivo da Secretaria de Esporte de Araçatuba, o senhor Rideto Honda. Boa tarde, Honda. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá, Francisco? Nós estamos bem, é um prazer enorme, né, da parte do André Matheus e também do Papo de Atleta receber os senhores aqui. Posso colocar para você? Queira se apresentar e vamos iniciar, né, o meu ex-professor Sérgio Tomeleiro. Vamos iniciar, o Sérgio, com o trabalho que você desenvolvia na Toledo e também em uma universidade lá em Ribeirão Preto. Gostaria que você falasse um pouquinho de como você fazia, né, essas mudanças, porque você trabalhava tais dias, uma quantidade de dias em Araçatuba e nessa mesma semana outros dias lá em Ribeirão Preto. Isso mesmo, Chico. Eu mudei para Ribeirão Preto em 1992 e depois fui fazer mestrado, doutorado na Unicamp. E desde 95 eu assumi a coordenação de um curso de educação física em Ribeirão Preto, um centro universitário chamado Moura Lacerda. E participei de todo o processo de transformação de faculdade em centro universitário. Em 97, minha esposa prestou um concurso aqui na Unesp, em Araçatuba. Eu já trabalhava nessa universidade em Ribeirão. E nós acabamos mudando para cá em maio de 97. Naquele momento eu tinha 2 filhos e aí então a opção era que, mesmo eu continuando trabalhando em Ribeirão, nós fixamos residência aqui, mas eu viajava toda semana. Então, desde 97 a 2003, eu ia para Ribeirão Preto de segunda-feira, domingo à noite, e voltava de quinta-feira na hora do almoço. A partir de 2000, a Toledo me convida para assumir algumas aulas aqui na faculdade. Então, desde 2000 a 2003, eu ficava em Ribeirão de segunda a quinta na hora do almoço e dava aula aqui de quinta e sexta-feira à noite. Na noite. Em 2003, a Toledo passa por um processo semelhante ao que aconteceu em Ribeirão Preto, de a faculdade virar centro universitário. Então, também me convidaram para participar desse processo todo de transformação dela em centro universitário. E assim que saiu como centro universitário no início de 2003, o Bruno, que estava na direção à época e virou o reitor da instituição, me chama para que eu assuma a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. E aí, nesse momento, eu me desliguei da universidade em Ribeirão Preto e passei de 2003 a 2017 exclusivamente na Toledo, na coordenação do curso de Educação Física e na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e Ação Comunitária. Então, foi um período bastante longo aí em toda essa questão administrativa, na formação de profissionais. Muitos dos profissionais que hoje atuam com educação física em Araçatuba acabaram sendo meus alunos desses quase 18 anos de trabalho lá. Inclusive o professor Francisco. Ele te dava aula do quê, pai? Ele te dava aula de qual era a matéria? A matéria é Fisiologia do Exercício, foi coordenador do curso. Né? Foi a matéria que você se apaixonou, então, porque até hoje você trabalha com fisiologia. Exatamente, mas tive um bom mestre aí. Me deu muito trabalho. Mentira. Mentira, não? Era um bom aluno? Sim, sempre. Nota boa. Aplicado, dedicado, né, Sérgio? Mas eu acompanhei toda essa trajetória e, por isso, eu repito, é uma felicidade enorme estar conversando contigo, né? Viu, rapaziada? Olha só o que a gente precisa pagar, né? A gente precisa pagar um certo preço para poder a gente chegar, né, galgar e chegar em determinados lugares, né? E em relação à coordenação, lógico, aí depois
você ficou mais na Toledo e pegou a coordenação do curso, né, de uma disciplina melhor, e do qual eu fui um dos alunos. Fala para nós o que é ser primeiro professor e depois o coordenador de uma disciplina, né, que foi até a pós-graduação. Você foi coordenador de uma pós-graduação. Sim, Chico, é assim. Eu sempre disse o seguinte, que o melhor momento de cada professor é a hora que você está dentro da sala de aula. Então, assim, quando eu estava na coordenação, eu estava lá para resolver o problema, claro, de todos os alunos, da instituição e de uma maneira geral. Mas quando eu estava dentro da sala de aula, é a hora que você consegue fazer essa troca de conhecimento com o aluno. E muito diferente do que, obviamente, as pessoas podem até pensar, isso nunca será uma verdade, é de que o professor vai para a sala de aula só para ensinar. O professor vai na sala de aula para ensinar e para aprender. Mais do que isso, eu acho que a convivência que a gente tem com o aluno, ela é de uma extrema importância. E eu não estou falando aqui só do lado da aprendizagem, do conteúdo técnico, do conteúdo específico. Eu sempre brinquei na faculdade que, assim, eu vi muitos dos alunos entrarem na faculdade moleque, no sentido de idade, tanto menino quanto menina, e saírem de lá homens e mulheres formados. E isto é muito bacana, e você consegue acompanhar tanto o desenvolvimento, tanto profissional, quanto o desenvolvimento pessoal desse sujeito. Sim. Então, assim, eles passavam conosco lá, em média, 4 anos, 3, 4 anos, dependendo do curso e dependendo também de como as grades do MEC estavam em vigências à época. Então, nós tínhamos cursos que eram de 3 anos, 3 anos e meio ou 4 anos. Então, eles passavam um período muito grande lá com a gente. Então, acho que isso faz também com que você acompanhe e faça com que o crescimento deles, profissional e pessoalmente, seja extremamente importante. E a questão da coordenação, ela, assim, é muito legal, é muito bacana, porque você consegue também observar quais são necessidades, quais são os anseios, quais são as perspectivas de cada um dos alunos. Eu por exemplo, teve aluno que falou assim, olha, eu acho que você está no curso errado. Eu sempre entrei, no primeiro dia de aula, eu sempre dizia o seguinte, se nós tivermos aqui algum aluno que acha que o curso de educação física você vai jogar bola, esta é a tua chance de você sair pelaquela porta e não voltar mais. Porque a coisa que nós menos fizemos num curso de educação física é jogar bola. Jogar bola, é verdade. Então, assim, as pessoas acreditam, e hoje já tem um pouco, mas ainda existe, que tem esse conceito de que nós íamos lá para jogar bola, o que era uma mentira muito grande. Sim, também tínhamos, como era, acho que a condição de um bom profissional de educação física, você participar de aulas práticas e tal. Positivo. Mas quase que te diria que 70% de todo o conteúdo de um curso de educação física, ele é teórico e 30% ele é prático. Ele é prático, isso. Isso é tanto verdade que, se eu não estiver enganado, as únicas aulas práticas que eu tive foi no atletismo, né, e também e no vôlei, né? Quando a gente foi fazer o vôlei adaptado, até para poder a gente ter noção de como ir trabalhar com a terceira idade ou com a pessoa com uma certa limitação. Né? Aí você falou que o aluno entra uma criança, entra um moleque. Ele né? Porque com 17, 18 anos você ainda não é um homem formado. Você, né, ainda está descobrindo o mundo, você está descobrindo o que você realmente é, porque até então você é o filho do seu pai, é o filho da sua mãe, você vai para a escola, você não tem um contato tão próximo com o professor, dificilmente, e na faculdade você precisa ter esse contato próximo. Você é formado também, Rideta? Sou formado em administração de empresas, né? Formado em administração. Aqui em Araçatuba? Aqui em Araçatuba. Quando eu formei ainda era o Rondon, né? O Rondon. É isso. Isso. Antiga Rondon. A tua mãe, minha esposa, ela também teve a mesma formação. Eu nasci em Araçatuba, né? E meus pais foram comerciantes, né? Muito tempo aqui. Primeiro com o Hotel Gaspar, né? Isso, bem lembrado. Depois foi com o Posto Tigrinho. Ali tocamos mais de 25 anos, né? Os postos de gasolina. Aquele da Antônio Gomes Amaral. Antônio Amaral, com a Rodofico, Marcelo Dias, né? Certo? E a gente sempre foi apaixonado, né? Por esporte, né? Sim. Então, desde pequeno, pratiquei o atletismo com o primo, basquete mais com... um aluno do primo. Basquete com Armando Marinho, Bim Minaguchi, né? Karatê com o saudoso Toshi, né? Toshi. Então, eu sempre convivi com a colônia japonesa também, né? Sim. Então, na parte
social, então, e esportivo, né? Fui diretor de esporte do Ásia, né? Durante de 86 a 90, né? Depois eu fui diretor de esporte do NIPO, né? Porque são duas, o NIPO é uma associação, o Ásia é um clube, né? Certo. Sim. Então, hoje eu estou presidindo o NIPO de Araçatuba. É o terceiro mandato meu este ano, né? E vocês fazem um trabalho legal, né, com o esporte. Com a o Luciana esporte, estava sim. comentando. A Lucimar. Lucimar, isso. Isso. Então, hoje nós estamos com atletismo, nós estamos com karatê, nós temos taiko, né, que é dos tambores, né? Certo. Então, é sempre direcionado aos jovens, né? Porque nós estamos precisando disso aí, né? Em Araçatuba, né? Tá precisando mesmo. E, assim, não só a colônia japonesa, está aberta ao povo brasileiro que que gosta da cultura japonesa, Sim. né? Nós temos hoje a escola japonesa lá nossa, dos 130 alunos, 40% são não Nikkeis, né? E não tem descendência nenhuma com a eu achei que era só para quem não, tinha descendência. eles são abertos Aberto hoje. à população aí, ó. Já vai lá. Se quiser deixar já um recado para inscrição, já aproveita o ensejo. Estamos lá na rua Antônio Florenci, né? 235, né? Antônio Quem Florenci, quiser conhecer 235. o NIPO lá, estamos lá de portas abertas, né? Isso, não, Porque legal. Eu acho que nós temos que divulgar a cultura japonesa, né? Porque Sim. é uma parceria que nós temos, né? E é uma depois, cultura muito forte aqui no Brasil também, né? Parte da Muito cultura forte, brasileira é criada a partir da cultura A partir japonesa. da cultura japonesa. Nós temos o Bondori, né? Que faz 2 anos que nós não temos já, né? Sim. Mas é um evento que vem em média de 30 cidades. Caramba. Vem a média de 8 mil pessoas, né? Olha Reúne só. lá na evento exposição. grande, Lá no recinto vasto, da pô. exposição. Sim. Este ano vamos torcer para ter, né? Para ter, se a pandemia deixar, Então, hoje, além de ser presidente do NIPO de Araçatuba, agora estou presidindo a presidência da Federação das Noroeste, né? Dos NIPO, né? Poxa, que agrega 30 cidades, né? sim. E assessorando o nosso secretário. Antes de meu pai continuar a conversa, secretário, já vou fazer uma pergunta que meus amigos quiseram que eu fizesse, tá? Bora lá. Vai voltar o interescola? Interescolar. Vai ter interescolar Vai. esse ano? Vai. A gente está dependendo, obviamente, porque é assim. Nós temos um planejamento todo organizado, mas depende muito de quais condições nós vamos ter. A discussão hoje é jogos regionais, jogos da terceira idade, jogos nós vamos abertos. entrar nesse. E as possibilidades assim de que vão ou não vão acontecer. Sim. Então, sim, existe o planejamento de que isso tudo aconteça, mas nós vamos depender muito das condições, especialmente as condições de saúde e de pandemia de que nós vamos enfrentar daqui para frente. Sim. Porque nós temos observado que isso tudo tem melhorado, a questão da vacinação tem dado um alento muito grande. Já existe a expectativa, se eu te responder por hoje, tanto os jogos da terceira idade quanto os jogos regionais e jogos abertos, eles estão confirmados. Com a colocação de que qualquer emergência, paralisamos tudo. Né? Então, assim, até o pensamento de discussões de que esses jogos acontecem de uma maneira um pouco diferente do que o tradicional, pelo menos neste momento de pandemia, porque já que em 2020 e 2021 os jogos não foram realizados. Sim, né? Então, pensar em alguma adequação para que neste momento a gente consiga também realizar esses jogos. Então, existe toda uma programação. Nós já tínhamos uma programação aí diferente lá para 2020 de fazer a implantação de jogos escolares, tanto nas escolas municipais e estaduais quanto nas escolas particulares, e eles acabaram sendo adiados, e aí nós estamos aguardando para ver como é que acontece. Perfeito. Se não, da maneira como nós imaginávamos lá no começo, de ser uma coisa mais prolongada, em algumas atividades, certamente nós vamos conseguir fazer. Conseguir fazer um torneizinho ali de Sim, final de semana final de e semana, tal. às vezes de nem todas as modalidades, mas de algumas modalidades, algumas coisas a gente consegue fazer. Perfeito aí, ó. Não, perfeito. Vocês perguntaram, Aí, tá explicado. Tá já. explicado aí, pessoal. Vai ter, esse ano tem. Tem. O senhor secretário, essa transição entre a universidade e o secretariado, né? Secretaria de Esporte, como se deu e como o senhor conseguiu agregar isso? Houve com certeza houve uma adaptação, mas foi traumático ou foi de boa a aceitação? Chico, eu não te diria que foi traumático de forma alguma. Eu acho que assim, pelo fato de ter assumido a coordenação, pelo fato de ter trabalhado tantos anos numa pró-reitoria, eu resolvia muito problemas de ordem administrativa. Sim, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, essa relação com o curso de Educação Física, na coordenação, com as próprias disciplinas que eu lecionava, tanto na graduação quanto na pós-graduação,
E eu acho que me aproxima muito da questão das atividades práticas. Certo. Então, assim, a Secretaria de Esportes, ela é parte dela administrativa e parte dela prática, com as modalidades esportivas em andamento. O que é muito diferente, aí sim foi uma diferença bastante significativa, eu nunca tinha feito absolutamente nada com a administração pública. Então, meu conhecimento com essa questão de processos administrativos públicos era praticamente zero. Então, assim, até você entender como funciona um processo como esse, ele é demorado, ele é diferente, ele é complexo, mas você, com o passar do tempo, também vai percebendo que isso faz parte e é necessário que seja dessa forma. Sim. Então, assim, isso é um entendimento, mas isso leva um tempo para você conseguir absorver e entender isso. Então, eu não diria que foi traumático. O que é importante, então, por exemplo, assim, quando eu cheguei na secretaria, o Honda já estava lá. O Honda já tinha tido em outras experiências com a questão pública. Então, assim, essas pessoas como o Honda que estavam lá, eles ajudam demais. Sim, porque chega alguém que está ali, está como secretário e que às vezes não tem esse conhecimento de como que são esses processos, de como que se encaminha isso, de como é que se procede isso. Eu sempre brincava e dizia o seguinte, que na instituição em que eu trabalhava, que era uma instituição particular, se eu precisava comprar uma bola, eu ia dizer assim, tudo bem, pode comprar. Na instituição pública, assim, não, calma. Primeiro eu tenho que ver se eu tenho um ata em aberto, se eu tenho dinheiro, se eu tenho... Então, é um processo um tanto quanto diferente. Mas eu não posso dizer assim que foi traumático. Eu acho que assim são coisas que se adaptam ao longo do tempo. E assim, com o passar dos anos, a gente vai. Como é que eu cheguei lá? Eu estava... O Omar assumiu no início de 2017 a Secretaria de Esportes e eu ainda continuava na Toledo. Exato. Verdade. E aí, o Omar saiu em julho, aí, e em agosto, um dia eu recebo uma ligação do Manuel Afonso, que era o chefe de governo, secretário de governo na época, me convidando para uma reunião. E a Secretaria de Esportes estava sem... o secretário, acho que uns 30, 40 dias, estavam conversando. Aí marcamos uma reunião, eu conhecia a Edna, eu nunca tinha conversado, sabia, obviamente, quem era o dilador, mas nunca tínhamos conversado pessoalmente. E aí marcamos uma reunião e eu fui até a prefeitura. E aí eu cheguei na prefeitura e encontrei com várias pessoas conhecidas. Sim. E aí conversei com o dilador e eu falei assim, olha, a primeira coisa que nós precisamos conversar é para ver se nós pensamos a mesma coisa sobre isso, quando ele me fez o convite. Eu falei, porque se nós pensarmos diferente, está tudo bem. E aí a gente não tem por que trabalhar juntos se nós pensamos diferente. Então, assim, eu quero, por exemplo, que o meu intuito, eu vou aqui usar um exemplo, que Araçatuba seja campeão dos Jogos Regionais, nem que para isso nós tenhamos que contratar 100% dos atletas. Sou completamente contra isso. Eu falei, agora, então, assim, vamos conversar sobre esse tipo de coisa, porque se nós pensamos as mesmas coisas. Porque se nós pensarmos diferente, não tem como nós trabalharmos juntos, especialmente na administração pública. Aí conversamos e acho que elas foram muito correspondentes às nossas ideias e tal. Me lembro muito bem que aí, neste momento, a Edna entra na sala dele e ele diz assim, estou convidando o Sérgio para assumir a Secretaria de Esportes. Ela falou assim, você não pode só convidar. Daí eu falei, olha, não entendi. Ela falou assim, era que não tem mais jeito. Já rolou no corredor, já rolou no corredor e já saiu da prefeitura que o Sérgio vai ser o secretário. Porque assim, estava se falando disso na mídia de maneira geral. E ele assim, não tem, assim, nós até combinamos, eu me lembro muito bem, era uma terça-feira, a gente falou assim, o diretor falou, Sérgio, então vamos anunciar na quinta-feira, por isso tem um evento, eu vou anunciar. Ela falou, não tem mais como, já vazou, que ele está aqui, e acabou que eu saí da sala dele ao meio-dia e 20, um repórter me liga e falou assim, queria saber como é que vai ser assumir a secretaria. Eu falei, não, eu nem... Mas isso 30 minutos depois. Então, foi assim esse processo. E aí, isso aconteceu no início de agosto, e aí eu assumi a secretaria de lá e estamos até agora. Isso. Não, e outra, né, a gente sempre fala, né, toda secretaria tem problemas, né? Mas quando nós assumimos a secretaria, para você ter ideia, Chico, não tinha um ônibus. Não tinha ônibus.
Tinha a Carolina, lembra da Carolina? Lembro. Que não tinha nem freio, não tinha nada, tava zero. Carolina Era o nome do micro-ondas. carinhoso do micro-ondas. Mas tava ultrapassado. O motorista era bom, hein? Dava cada branco de Tava, motor, isso. mas... Então hoje nós temos, né, Sérgio? Temos 2 ônibus rodoviários, Olha lá, rapaz. um com ar-condicionado, o outro, os dois tá sempre com manutenção em dia. Então isso é ótimo. Nós estamos com agora da educação, que é a jardineira que a gente fala, né? Certo. Mas com os bancos não duros, Em bom bancos estado, macios, né? ótimo estado. Então isso aí é uma conquista, né? Que a gente vai, né? Com o tempo foi conquistando, né, Sérgio? Hoje você pega o estádio. Agora veio um pintor, né? Passou no concurso, está começando com nós lá. Vamos deixar o estádio também bonitinho, né? O ginásio esporte, o climatizador, todos os 10 climatizadores agora tá funcionando perfeitamente, fizemos manutenção. O ginásio, você fala, é o Plácido e o Rocha, Vavá. Isso, agora o Vavá, o Sérgio vai falar daqui a pouco. Isso. A conquista nossa. Né? Isso aí. O do estádio, por exemplo, nós passamos muitos anos que o complexo esportivo ele não tinha alvará. Né? Nós não tínhamos alvará, não tínhamos AVCB, então tal. Hoje não, hoje nós temos que funciona de tudo. Então, assim, hoje nós estamos com a documentação toda em dia para receber competições. Então, isso também é um avanço muito importante. Sem dúvida. E acho que ele tem mudado. Assim, acho que é isso que o Ronaldo está falando, então, por exemplo, de dar essas condições, mas outras tantas condições. Por exemplo, a relação hoje do município com a Secretaria de Esportes do governo do estado, ela é muito diferente. Bem mais próxima hoje, Muito mais né? próxima. Eu me lembro, Chico, da primeira vez que eu e o Dilador fomos na Secretaria de Esportes. No período que o Omar ficou aqui, acho que não sei se tiveram por contato, mas o Dilador não tinha ido à Secretaria de Esportes. A primeira vez que eu acabei indo na Secretaria de Esportes foi para assinar um termo de outorga lá e o Dilador estava. E a pessoa chegou e disse assim, Sérgio, me chama a atenção, Araçatuba é rica. Eu falei, não sei do que ele está falando. Eu falei, não entendi. Ele falou, Sérgio, dos últimos 8 anos, nós não recebemos nenhum pedido de nada para Araçatuba. Ah, tá. Ele falou, então, assim, quando a gente não recebe pedido, é porque a prefeitura não está precisando de nada. A prefeitura é autossuficiente. Falei, cara, nós estamos falando de uma outra realidade. Eu falei, então, agora, já que isso é uma deixa, vocês vão se arrepender. Porque agora nós vamos... Então, agora nós vamos pedir. Então, assim, nós temos uma relação muito próxima. Eu tenho trabalhado bastante com a Secretaria de Esportes, tenho participado de várias ações da Secretaria de Esportes, que eu acho que faz com que exatamente a gente consiga entender também todos esses procedimentos, esses processos. Nós estamos com processos em andamento de reforma de espaços, como o Ronda falou. Tá totalmente reformado. Todo reformado. Né? Agora nós já vamos entrar num processo de licitação, vamos reformar por completo todo o Vavá, vamos fazer parte da pintura do Plácido Rocha, que já é um projeto que foi aprovado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. E estamos concorrendo agora com uma verba parlamentar de aquecimento da piscina. Olha, estamos encaminhamos na sexta-feira a documentação e hoje recebemos que precisamos encaminhar a segunda fase, mais alguns documentos até o dia 25, que é agora na próxima sexta-feira. Então, essas coisas também fazem com que nós consigamos entender que isso é extremamente vantajoso. Está no ar mais um Jornal PDA, onde você tem as suas informações dentro daquilo que você mais precisa aqui na cidade de Araçatuba. É isso aí. Você que precisa, você que dá uma pedalada todo final de semana, pedala durante a semana, e a bicicleta tá com aquele estralo, tá pegando pneu, tá pegando freio, você já sabe onde você vai levar. Você vai levar na Estilo Bike, na Cristiano Olsen, número 2193. Lá eles têm os melhores profissionais para dar aquele talento, para a bicicleta sair o trinco, sair aquilo ali, ó, o filezinho, só para você pedalar, nem vai fazer força. Estilo Bike, endereço Cristiano Olsen, 2193. Fala com o Sidão, fala com o Nenê, fala com o Júnior. Lá eles podem te dar um desconto se você vir pelo Papo de Atleta. Exatamente, Papo de Atleta, e aqui é o Jornal PDA. Isso aí. Supermercado Rosa Felipe, ele está sempre oferecendo mais para você que vai fazer o seu happy hour, que vai fazer a sua reunião e também aquele coffee break. Junta-se com os teus amigos e vai ao Rosa Felipe e convida
também aqui o PDA para poder participar desse coffee break. Por sinal, está muito gostoso, viu? Obrigado aí o pessoal do Rosa Felipe e toda a Rede Paz. É isso aí, pai. E parece que teve uma invasão de barata, é isso mesmo? É isso mesmo. Você que está tendo problema na sua residência, no seu condomínio residencial, seja ele vertical ou não, contrate uma empresa excelente para pulverização, para desentupimento, detetização, chama-se o Rei do Esgoto. Rei do Esgoto. Já falei pra vocês, aquela história do francês que tira os ratos tocando flauta, era o Rei do Esgoto. O cara é o melhor que tem. Ele é o rei, né? Ele é o rei. E para quem é rei, nunca perde a majestade. Eu repito, aquele probleminha que está na sua rede de hidráulica, na rede de esgoto, contrate o Rei do Esgoto, que ele fará aquele trabalho excelente e deixará a sua residência, o seu condomínio, uma beleza. Isso aí. Para você que tem o seu estabelecimento, tem o seu mercado, tem sua academia, tem seu depósito de bebidas, quer deixar tudo em ordem com os bombeiros? Ligue na Esgalhas Extintores. Eles vão te dar a melhor consultoria para você se adequar ao corpo de bombeiro e poder abrir com segurança o seu estabelecimento. Sem risco zero de acidentes. Com risco zero de acidente. Esgalha Extintores. É isso aí, pô. É isso aí, rapaziada. E aqui nós estivemos mais um Jornal PDA em oferecimento a Supermercado Rede Paz Rosa Felipe, o Rei do Esgoto e... Esgalhas Extintores e Estilo Bike. Estilo Bike, esses 4 apoiadores master. E você que quiser apoiar o Jornal PDA e toda a programação, nos contrate. Isso aí, entre em contato pelo Instagram, Papo de Atleta Podcast. Pode ser também pelo nosso Instagram pessoal, andremateus.alves, franciscoalves.personal. Positivo. É isso. Então pode entrar em contato com a gente vê o melhor contrato entre a gente aí. Legal, pessoal. E aqui estava no ar o Jornal PDA. E qual é a finalização? É isso aí. E acho que uma coisa que é das mais importantes é o resgate da participação de atletas em competições. Isso é muito então, importante. Então, assim, nós temos... eu sempre falo que é assim... Atleta, se você perde uma geração, você perde uma geração de 3 ou 4 anos, você acaba perdendo 10 ou 12 para conseguir recuperar isso de volta, porque é muito complexo. Então, hoje, nós pegamos o atletismo, que nós estamos aí agora com a parceria com o NIPO, encaminhamos hoje de manhã a documentação para a Federação Paulista, para a afiliação da Associação NIPO, que é a representante de Araçatuba, junto à Federação Paulista da modalidade de atletismo. Então, assim, temos colhido bons resultados com atletas convocados aí para a seleção brasileira. Né? 2 atletas, olha. Atletas se despontando em jogos escolares brasileiros, jogos no estado. Então, assim, temos feito. E entendemos que isto é um processo longo, demorado e trabalhoso. Sim. Mas, do mesmo jeito, a gente assim, vamos encarar isso, assim, ao tempo que estivermos aqui, vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, e aí, outras tantas modalidades que eu acho que a gente tem. Claro que gostaríamos de fazer muito mais, mas eu sempre digo assim, nós temos que fazer aquilo que é possível fazermos. Porque assim, não adianta eu também criar neles a expectativa que nós vamos participar de um campeonato brasileiro se as nossas condições só dão para participar de um campeonato regional. Mesmo então, a natação, né, que estava natação. parado, né, um bom tempo. Um bom tempo, hoje, Nós tínhamos grandes nadadores. Hoje está surgindo os nadadores lá. Já estão surgindo, né? Sim, temos 5 atletas competindo já a nível de federação. Um pouquinho o microfone para você. Aí ali. 5 atletas que competem na natação a nível de Federação Paulista hoje já. Isso. E no atletismo também, né? No atletismo o Alberto, o Lucas voltou agora. Melo, sim, o Alessandro. O Alessandro, né? É o trabalho que a Andréia, o Igor, o Pacato fazem lá, é um trabalho muito bacana. Porque assim, o Lucas, que a gente está falando, ele é dos 100 e 200 metros, né? Aí ele teve uma lesão no coxo femoral, né? E aí ele havia parado com os treinos, né? Foi logo na época do auge da pandemia, né? Como ele estava em casa, aí a gente começou a trabalhar. Né? Eu, como fisiologista dele, comecei a trabalhar outras áreas, não aquela afetada, né? E ele deu uma boa recuperada. Mas a única, assim, além de se recuperar, o que ele mais falava, ele falava assim, poxa, eu como atleta, eu gostaria de ser federado. Porque é o sonho de todos os atletas, né? E primeiro federar para poder... E agora vai ser. Para poder ranquear. Se Deus quiser, né? É isso aí. Então, Sérgio, é justamente isso.
O teu tempo, eu sei que é curto, você me falou que às 13 horas precisa ter um compromisso, então, André Matheus, era bom a gente já entrar no seguinte. Fala de alguns projetos que a Secretaria de Esporte já abraçou, você já falou alguns aí, mas eu sei que tem mais. Vai, né? antes disso, vamos com calma. Ó, galera, esse episódio agora vai ser um pouquinho mais corrido, porque ele tem compromisso, o Sérgio tem compromisso. As sketches a gente vai fazer no final, então, tá? E mais uma coisa, você deu exemplo de que se preciso, que não era sua política, mas se preciso contratar 100% dos atletas para ganhar, você iria contratar. Você deu só um exemplo. Não vai contratar. Não contrataria. Mas Não você deu só um contrataria, exemplo. Qual que é a esperança para esses jogos regionais? Araçatuba chega forte para ganhar? Quais são as modalidades que a gente já tem possibilidade de medalha? Eu queria saber isso aí. Vamos lá. Eu te diria o seguinte, eu acho que nós temos possibilidade de medalha em todas as modalidades esportivas. Claro que umas a mais, outras a menos, mas vamos pensar o seguinte, em modalidades coletivas. Você pega hoje o representante do vôlei, por exemplo, é o Vôlei Futuro. Então, assim, nós temos uma parceria com eles utilizam os espaços. Então, é o Vôlei Futuro que vai jogar jogos regionais por Araçatuba. Você pega o futsal, é uma parceria com o Real Madruga, que é um time extremamente forte. Você pega a natação, nossa equipe de natação hoje lá treinando com vários. Você pega o atletismo, o basquete. Você pega, por exemplo, a nossa equipe de ciclismo. É uma equipe de ciclismo que tem despontado entre as 5 melhores equipes do Brasil. Então, assim, judô, karatê. Então, assim, eu te diria, a ginástica rítmica, que é um trabalho que a Ângela faz muito bacana e assim que tem colhido excelentes resultados. Então, eu te diria, o futsal feminino também que está sempre aí. Estamos iniciando a ginástica artística. Então, assim, acho que se você me falar assim, Sérgio, temos condições? Cara, temos condições de brigar de igual para igual. Mas também entendo que é o seguinte, nós participamos de uma mesma região esportiva que São José do Rio Preto, uma cidade que tem o dobro de habitantes do que Araçatuba tem. Então, se for pensar por essa proporcionalidade, a possibilidade deles formarem atletas, ela é muito maior. Verdade. E aí nós temos uma outra condição que é assim, nós sabemos, e aí a política de cada um, que eles também fazem a contratação de muitos atletas para participação nos jogos regionais e abertos e tal. Diferente de nós. Então, por exemplo, eu tenho atletas... Só para deixar claro que eu concordo com essa política de não contratar ninguém e pegar nós temos o material humano aqui de Araçatuba. Se você me falar assim, Sérgio, não tem atleta de fora? Não é assim. Então, eu explico por quê. Então, por exemplo, eu tenho um atleta de modalidade X. Eu tenho um menino do xadrez, por exemplo, que é daqui, que sempre estudou e tal, e que estava estudando em Florianópolis. Ou um atleta, por exemplo, que sempre competiu. Por exemplo, então, eu tenho um atleta do ciclismo que mora em São Paulo e sempre competiu por Araçatuba. Há 6 anos ele compete por Araçatuba. Sim. Então, assim, apesar dele morar em São Paulo, ele é atleta de Araçatuba. Ele compete por Araçatuba. Exato. Então, assim, o que nós estamos falando de contratação 50, 60 dias antes dos jogos, eu recebo inúmeras ligações. Você não quer ir, minha equipe é tal para contratar. É isso que a gente não faz. Nós não contratamos uma equipe ou um atleta ou quem quer que seja para vir durante os jogos para competir. Se ele é um atleta que mora nas cidades vizinhas ou mora em e que sempre compete pela gente, ele é atleta nosso. Sim. Mas nós não vamos procurar 1 mês, 2 meses antes da competição atletas que nós vamos contratar sem o cara nunca ter aparecido nas cidades, nem saber onde que é, e o cara vir competir por Araçatuba como atleta contratado para aqueles jogos. Isto não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas é isso que eu falo. Nós temos, então, por exemplo, eu tenho um atleta do karatê que era de Presidente Prudente, que sempre competiu por Araçatuba. Tanto que ele acabou mudando para Araçatuba. Hoje ele mora em Araçatuba, faz faculdade em Araçatuba, acabou de casar com uma araçatubense e mudou de... Assim, exatamente por causa dessa relação que tinha com o karatê. Então, esse tipo assim, mas nós não contratamos, saímos... ficaria bom se a gente contratasse 2 atletas para a nossa equipe de handball. Não. Ou eles participam das atividades periodicamente, de treinamentos e competições que nós temos ao longo do ano, ou eles não participam e nós não fizemos essa contratação. Certo. Nos jogos regionais de Votuporanga, eu estava lá com o futebol, junto com o senhor Osmar Hilário, né? E o Wilson e o Neto, né, do handball, ele esteve aqui também, né, nesse estúdio, falando justamente daquele ano lá em Votuporanga, do qual eu não vou lembrar o ano agora, 2003, não vou lembrar. E
Votuporanga contratou a comissão técnica e os jogadores completos do Londrina, que tinha sido campeão estadual, e também do handebol. Né? Inclusive o Bruno, né, com sua equipe, foi lá e ganhou dessa equipe, e nós também ganhamos de 5-3 de virada do futebol. Mas Votuporanga, São José do Rio Preto, eles fazem isso, eles contratam grupos inteiros. Só que aí você contrata o grupo inteiro e ele não tem identidade com a cidade. E o regional é meio que isso, é você defender a sua cidade. É você falar, pô, Araçatuba ganhou o regional porque... O prefeito sempre me diz isso. Ele assim, eu prefiro perder com atletas locais do que ganhar com alguém que não saiba onde é Araçatuba. Uma coisa que me chamou a atenção nossa muito grande foi Jogos Regionais 2019 em Andradina. A equipe de xadrez de Rio Preto era uma equipe da Argentina. Verdade. E aí veio o pessoal assim, não, mas como é que você, desde quando você está em Rio Preto? Eu nem sei onde é Rio Preto. A pessoa tinha vindo direto para São Paulo e de São Paulo pegou um ônibus e veio para Andradina. Ela falou, eu não tenho ideia de onde seja Rio Preto. Então, assim, não era 100% da equipe, mas a grande maioria da equipe era uma contração de um pessoal que veio da Argentina só para disputar os jogos. Sem identidade nenhuma. Sem nenhuma, sem nem saber onde era a cidade. E o legal nosso, né, Sérgio, que nós estamos com um projeto que é a Vera, né, no basquete, né? Sim. Que é mais da base, né? Sim. E também fiz basquete com ela também. Mas ela também tem a base, né? E também nós estamos com o Belmiro, né? Sim. Que está com uma grande... eu acho que hoje todas as modalidades a gente tem isso, né? Então, é legal maioria. isso. Está começando a aparecer a base, né? Sim. Certo? E que tem que ser um trabalho contínuo. Sim, em 2002 eu encerrei o curso em 2003, né? Eu graduei em 2003. Tá tranquilo? Tá 10. E em 2002 nós fomos com a equipe de Araçatuba representar a Universidade de Toledo, que eram os Jogos Universitários. Todos eram de Araçatuba, né? Quando eu falo todos eram de Araçatuba, eu estou falando do ponto de vista alunos de Araçatuba, né? Porque tinha um Lobinho que era do Mato Grosso, tinha Mambaia, tinha mais umas 2 pessoas que eram do Mato Grosso, porém residiam e treinavam aqui. Né? Então isso é muito legal e representamos bem. Né? Eu fui na oportunidade, eu fui para os 5 e os 10 mil. Né? Sérgio, você tá com pressa? Vamos lá. A última pergunta minha. O flag. Gustavo Rossi esteve aqui com a gente e ele pediu para conversar com vocês sobre o flag. O flag é uma modalidade que está crescendo aqui no Brasil agora. Surgiu aqui em Araçatuba para ser, junto com touros de futebol americano, do FUPED. E aí eles estão começando eles pegaram agora um amistoso em Ribeirão Preto, um amistoso em Araraquara e um outro amistoso. E ele queria saber como é que funciona para ele filiar o flag à Secretaria de Esporte. De esporte, porque o touro já é filiado. Porque até agora ele é independente, né? É um clube independente. Ele queria filiar também a Araçatuba, para conseguir apoio também, para conseguir criar, tanto feminino quanto masculino, criar uma escolinha mesmo de flag. É só ele ir até a secretaria falar comigo, com o Ronda, onde nós estamos lá todos os dias. Às vezes a gente sai, tem uma reunião, outra, mas um de nós sempre está por lá. É só ali a secretaria, a qualquer dia, a qualquer momento. Dá uma ligada antes para confirmar, porque às vezes a gente está com alguma agenda e tal. É só ali até a secretaria que nós conversamos. Porque o touro já é filiado, né? Sim, o pessoal, inclusive, do Touros o Fernando marcou uma reunião para essa semana comigo, não vou me lembrar da agenda agora. E eles querem falar sobre algumas coisas também, mas é só uma questão de irmos conversar. Inclusive, o André Matheus será atleta do flag, né? E provavelmente eu vou estar junto com eles na preparação física. Só combinar, mandar uma mensagem. Então, já vou juntar com ele lá. Nossos telefones são tão disponíveis quanto o telefone da secretaria. Nossos telefones particulares, tanto o meu quanto o do Rony. Então, é só entrar em contato que a gente marca. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, pai? Sim. O senhor secretário Sérgio Tomelele, ele esteve em São Paulo, né, para ver os jogos regionais e teve mais parceria em relação ao polo de desenvolvimento aqui em Araçatuba que o senhor secretário do Estado ofereceu para Araçatuba, e isso no ano passado, em outubro do ano passado. Gostaria que você falasse um pouquinho desses projetos aí, inclusive desse apoio maciço que o senhor já falou, da Secretaria do Estado, aliás, essa aproximação, né? Da Secretaria do Estado com a Secretaria de Esporte aqui de Araçatuba. Ok, Chico. Eu acho que nós temos coisas para citar. Então, para a construção da areninha esportiva, que acho que é um feito muito grande ali no Concórdia, e tem sido bastante utilizada pelo pessoal, é um espaço muito bacana. Nós já fomos lá, né? Já fui. Uma quadra de grama de futebol society, uma quadra de basquete 3 e tal. Na ocasião, nós tínhamos encaminhado por um processo, e hoje é tudo um processo do SP sem papel, uma documentação toda que encaminha,
nós encaminhamos um pedido de um edital que estava aberto pela Secretaria de um centro de treinamento. Então, esse centro de treinamento, Araçatuba foi contemplada com esse centro de treinamento. Hoje nós temos a modalidade de futsal, de atletismo, de vôlei, de judô e karatê. Certo. Então, assim, a qualquer momento está passando por um processo nas partes finais já do processo de licitação para entrarmos com esse processo logo em seguida. Vale dizer o seguinte, quando nós falamos de um centro de treinamento, não é a construção de um espaço físico. Certo. Nós vamos utilizar os espaços físicos da prefeitura, mas esse centro de treinamento é para, durante um ano, nós atendermos 120 crianças destas modalidades nas melhores condições possíveis. Então, com tatame, com uniforme, com viagem, com lanche, e preparando essa criançada para a continuidade da atividade física, do esporte para a performance depois. Então, é um centro que estamos já nos processos finais de licitação e logo sai esse processo de licitação para que nós possamos implantar esse centro de treinamento aqui em Araçatuba. Então, essas proximidades com o Estado, elas são de uma importância muito grande. Muito grande. Porque é de lá que vem os aportes financeiros, é de lá que você consegue fazer com que também aquilo que o município não consegue atender nessas condições, especialmente de estrutura física, essa coisa que é um pouco mais voltuosa, a gente consegue, junto à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, algumas coisas nesse sentido, elas são extremamente importantes. Positivo. Perfeito. Certo, Rideto, deixa um endereço, um telefone para o pessoal que quer fazer inscrição, tanto na natação quanto no atletismo, até mesmo na Associação Nipo Brasileiro, tá? Então, na Secretaria de Esporte, fica localizada na rua Francisco Braga, né, 351, o telefone é 3636-1290, certo? Certo. Agora, o do Nipo de Araçatuba, o telefone é 3623-1634. Lá nós temos o karatê, nós temos o taiko, né, para quem gosta, né? Isso. E estamos lá de porta aberta, tá? Certo? Perfeito. Rapaziada, se vocês quiserem fazer a inscrição tanto na Secretaria de Esporte para várias modalidades, e eu tenho conhecimento dessas modalidades, porque lá eu estive também participei, tanto na qualidade de atleta também como auxiliar, né? E também como treinador do futebol. E pelo nosso conhecimento e também pelo conhecimento que eu tenho do professor secretário Sérgio Tomeleiro e agora também o Rideto Honda, eles estão fazendo um trabalho excepcional na cidade de Araçatuba, do qual eu tenho 36 anos de Araçatuba, eu não tinha visto ainda um secretário com tamanho empenho para desenvolver o seu trabalho dentro aqui da Secretaria de Esporte, André Matheus. É isso aí. Muito obrigado por ter vindo. Eu espero que vocês voltem para a gente bater uma conversa um pouquinho mais longa, assim que mais vocês nos convidarem. Mais descontraída. Lógico. Aí só lembrando, né? Esporte é saúde, vida e socialização. E é socialização, eu concordo com isso. E também, dizendo, senhor secretário e rapaziada, que a gente vai deixar novamente uma lacuna aqui na nossa agenda, porque a gente quer retornar e falar muito mais dos jogos regionais, falar dessa delegação, desse pessoal que vai vir aqui na cidade. A gente está empolgado com esses jogos regionais, porque a gente vai ter atleta para ter aqui, sei lá, gravar toda semana. E assim, senhor secretário Rideto Honda, nós vamos acompanhar de perto, né? Diferentemente dos outros anos que a gente estava envolvido. Eu, particularmente, estava dentro dos jogos. Agora eu vou estar de uma outra forma, né? E nós vamos estar conversando com os atletas, com as delegações de fora, com os próprios daqui da cidade, né? Mostrando os resultados mostrando também. O resultado, isso aqui é importante. Nós vamos fazer isso no nosso canal. Acompanha aí, rapaziada. Legal. Nós que agradecemos, assim, muito obrigado pela oportunidade. Chame-nos quando assim desejarem e vamos conversando. E assim, queremos muito que todo mundo possa participar, possa aproveitar essa realização dos jogos aqui, que estamos programando eles desde o ano 2020. 2020 não foi possível, 2021 não foi possível, então esperamos que em 2022 a gente possa realizar. Esse ano vai ser gigante. Esse ano vai ser gigante em nome daquele que nos criou. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Ó, galera, o episódio de hoje foi especial, né? Foi com o secretário, ele teve que ir embora mais cedo. Mas só aqueles recadinhos pra gente terminar o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com um amigo, comenta, curte. Faz o seguinte, vamos combinar o seguinte hoje.
Escreve num comentário de uma foto, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook. Escreve assim, ó, Papo de Atleta. E mais nada. Pode ser na foto daquele seu amigo que não tem nada a ver com isso, que nem sabe da existência. Positivo. Escreve lá, Papo de Atleta. Só pra gente subir essa hashtag e poder crescer o nosso programa. Hoje em especial não vai ter a frase motivacional. Aliás, estou até devendo para vocês no Instagram, mas é porque eu estou fazendo um contratinho aí para pegar uma empresa que faça os cortes, porque eu estou sobrecarregado, né? Exatamente. E precisamos também, nós também temos vida útil além do Papo de Atleta. E a gente tem, quanto maior for a equipe, mais com a maior qualidade, o melhor vai ser o produto, o conteúdo para vocês. Então tenha um pouquinho de paciência, as frases vão sair sim. E é isso, pô. Muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vou repetir. Deixa o comentário, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. É isso aí, pai? É isso aí. E qual é o canal? Papo de Atleta. PDA. PDA, Papo de Atleta Podcast. Isso aí, vocês vão se inscrever e vai fazer com que a qualidade do programa chegue até você, até seus familiares e até aqueles que estão no exterior assistir com mais qualidade, muito mais emoção. É isso aí, então. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau.